Muito bem, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Céu e Inferno, no capítulo 4, Espíritos Sofredores. Faremos a leitura de mais 3 relatos e daqui a pouquinho, então, a gente já começa esse estudo. Vamos fazer a nossa prece, diferente de tudo que a gente tem feito semanalmente. Hoje eu vou trazer uma prece cantada, então vou fazer um Pai Nosso cantado aqui. Tenho certeza que vocês poderão me acompanhar. Vamos, Rafa. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai, meu meu Pai do céu, eu quase me esqueci. O teu amor vela por mim e seja feito assim. Amém. Esse dia, dai-nos a glória e sempre, e perdoa essas ofensas de um modo maior do que perdoa, Pai, Pai, meu Pai dos céus. Eu quase me esqueci. Teu amor, ela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação. Dai-me, Pai, hoje o teu perdão. Aralaia, alaia, laia, aralaia, alaia, laia. Gisele, então, pode, por gentileza, trazer a mensagem da noite? Sim, obrigada, Rafa. Bom, a mensagem, vocês estão me ouvindo, né? Sim, Gisele. Obrigada. Então, a mensagem que eu vou ler hoje foi uma mensagem que eu mesma escrevi. Eu senti no coração hoje durante o dia e ela foi aparecendo aqui para mim, tá? Então, depois eu escrevo e coloco no grupo. Então, começa assim: final de um ano, final de um ciclo. Muitas resoluções, muitos presentes, confraternizações, e o tempo passou.
Nos cobramos tanto, mas o que fizemos? Corremos, mas o que ficou para trás? E o que virá? O que somos e o que nos tornaremos? Paz. Desacelere, respire, valorize. Podemos fazer o melhor. Podemos amar, acreditar, sorrir, chorar, viver, perdoar. Mas tudo na medida das nossas possibilidades. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permite florescer em nossos corações a esperança de dias melhores. Que possamos nos abrir para a transformação interior, nos educando e colaborando, estendendo com amor as mãos aos companheiros de jornada, rumo à vitória espiritual. Eu prossigo falando do caso? Muito bom, Gi. Pode sim. Vamos começar aí, então com o Lamentos de um Boêmio. Isso. Bom, é mais um caso de um boêmio. Eu acredito que Kardec tenha essa sequência, né? No nosso estudo anterior, nós falamos do Auguste Michel, né? Trouxemos o caso dele, que também era boêmio, e agora, na sequência, esse espírito que não tem uma identificação, um nome, enfim, não temos muito detalhes, né, da pessoa dele aqui encarnado, mas o relato dele, particularmente, apesar das dificuldades dele, eu acho que é por isso, né, pelas dificuldades dele, me emocionou bastante. O relato desse boêmio foi de uma evocação, de uma comunicação em Bordeaux, em 19 de fevereiro de 1862. E eu vou começar até falando da nota que o editor colocou, porque eu achei assim bem certeira, né? Falando sobre o materialismo, porque foi essa questão que se sobressaiu aqui, no caso desse boêmio, né? E o materialismo, ele é muito enraizado, né? Até por isso que nós estamos encarnados, né? Aqui na Terra. E essa busca por prazer, por alegria, por, de alguma forma, materializar aquilo que a gente não consegue, né? Que não seria para se materializar, mas essa busca por materializar que causa esse entorpecer que a gente vive, né? Muitas vezes, né? E na nota, o editor coloca que toda essa mistura é que nos coloca nessa condição de impulsividade, né? E que o caso desse boêmio remonta justamente a isso, a densidade, né, da materialidade em buscar satisfazer no mundo material essa falta que de alguma forma se apresenta e que na realidade essa falta ele e todos nós vamos realmente encontrar no plano espiritual com o nosso conhecimento, né, buscando a nossa evolução moral, reconhecendo os nossos erros, que foi o que finalmente o Boêmio reconheceu. Então, no relato dele, ele começa justamente por duas características, né, que a gente tem observado, que é o relato do sofrimento, né, e pedindo oração por ele, justamente por estar nesse entorpecer, né. E o entorpecer dele veio pela vida boêmia, de buscar no mundo material uma intensidade de vida que na realidade a gente não vai encontrar no mundo material. E o relato dele acaba sendo um guia, né? O próprio médium depois vai esclarecer esse ponto.
ele fala dessa situação dessa condição, não situação, dessa condição de boêmio atrapalhar a sobriedade dele, e ele foi tão em busca dos prazeres materiais, que é a característica do boêmio, né? Aquela pessoa que vive na farra, nos excessos, nas noites, com bebidas, né? Entorpecido de várias formas. Aquilo que ele fazia na vida dele encarnado, ele continuou levando para a vida espiritual, buscando na vida espiritual. E quando ele se dá conta disso, ele reconhece, né? Ele passa muito tempo depois do desencarne dele, buscando esses prazeres materiais, até que ele se depara com essa realidade de que ele estava no mundo espiritual e que não era aqueles prazeres que ele buscava que iria trazer para ele o sentimento do bem-estar que ele estava procurando. Ele, na realidade, estava se distanciando disso. E aí ele começa a colocar no relato dele um guia, né, vamos colocar assim. E aí ele faz referência de que a alimentação, que também é um ponto de desregramento na vida encarnada, ela tem que a gente também tem que tentar evitar o excesso na alimentação. A alimentação ela vem para trazer para a gente o bem-estar, o equilíbrio físico, químico do nosso corpo, mas sem excesso, porque em excesso a gente também não vai ficar bem. O luxo, quando as pessoas estão diante dele, também, que ele tem que ser utilizado sem o excesso, porque o luxo, para quem o tem, é para o manter dentro daquela determinada posição e até muitas vezes para ajudar outras pessoas. E assim, com todas as, tudo aquilo que a gente encontra de material, né? Todas as paixões, ele fala, usa esse termo, né? Todas as paixões humanas, a gente tem que buscar sempre buscar o equilíbrio, né? Quando a gente se percebe mais em busca das paixões humanas, mais em busca do material, isso tem que ser um ponto de alerta para a gente. Então, ele faz referência a essa a situação, né, de a gente tentar buscar o equilíbrio, porque é através desse equilíbrio que a gente vai sofrer menos na nossa passagem da vida espiritual para a vida material. Então, ele demonstra que ele sofreu muito até perceber isso. Então, esse foi o ponto-chave, né, que aí o médium vem a esclarecer. Ele viveu muito tempo na vida material buscando essas paixões, na vida, no desencarne dele, após o desencarne dele, ele continuou buscando isso, mas ele percebeu, ele começou a perceber no caminho dele que aquilo só estava fazendo mal para ele. E aí vem o arrependimento. E aí o médium, após o relato dele, esclarece que esse arrependimento é que fez com que ele trouxesse essas informações como forma, até ele usa o termo como um conselho, para que no relato dele isso pudesse de alguma forma nos ajudar, né? No estudo disso pudesse nos ajudar. Então ele reconhece essas falhas, vamos colocar assim, que ele está arrependido e que para que ele possa de alguma forma encontrar o caminho dele no plano espiritual rumo à luz, ele teria que fazer a reparação, que é um ponto também que a gente estudou nesse livro, né? A reparação como forma de buscar o equilíbrio novamente na vida, rumo à vida espiritual. O médio também coloca novamente que aí eu vou ler uma parte que está falando aqui,
que a influência da matéria o acompanhou além túmulo, sem que a morte lhe pudesse pôr fim, né? Então ele continuou, foi essa falta que ele tinha que ele não conseguia saciar de nenhuma forma. E essa busca incessante pelos bens materiais, inclusive no pós-morte, causou para ele uma inércia em relação à ocupação intelectual, tanto durante a vida como após a morte. E aí trouxe para ele uma ideia falsa do tédio, né? Que às vezes a gente até coloca, descanse em paz, né? Esse descanse em paz que às vezes a gente fala, na realidade ele não existe, porque a gente tem muito trabalho do plano espiritual. Então, se a gente não está preparado, não estuda, não busca essas questões do plano espiritual, mesmo aqui estando encarnado, a gente não alimenta é, esse essa busca pela nossa melhora moral, né, que é o alimento aí do nosso porvir na vida espiritual, esse tédio mortal que a gente achava vai viver em paz, isso não vai existir, porque vai causar esse tormento, essa perturbação, e acaba sendo um tempo perdido, né? Então, a gente precisa se desvencilhar cada vez mais dessa busca incessante pelos bens materiais, de todas as formas, né? Seja através, como foi dado o exemplo da nossa alimentação, muitas vezes a gente quer o próprio bem em si, sei lá, busca incessante por consumo, né, em si, se a gente não busca essa visão de se melhorar, de buscar conhecer as nossas fraquezas morais, e apesar das nossas dificuldades, a gente tentar esse aprendizado dentro do Evangelho de Jesus, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis também no plano espiritual. É isso, o caso dele não é longo, é curto, e na minha visão, acho que o mais importante foi essa lição mesmo do, do cuidado que a gente tem que ter desde agora com os desregramento, né, do consumo e da busca pelos bens materiais. Beleza, Gi, obrigado, viu? Muito bom. É isso aí. Obrigada. O... Esse... Quando eu li os Lamentos do Boêmio, né, de um boêmio, na minha cabeça, a boemia está justamente atrelada à bebida, né, à farra, à noite. E eu fui lendo o contexto, mas não fazia alusão à bebida, né? Não fazia. E eu fiquei, tem uma coisa errada aí. Eu fui ver o significado de boêmio no dicionário e ele, de fato, não é especificamente em relação a quem vive bebendo, né? Ele traz justamente a quem usufrui dos prazeres. E especificamente essa mensagem, ela, apesar de falar das questões da carne, como você bem trouxe, né, dos apegos à questão material, tem várias nuances na mensagem que deixa bem claro que está relacionada à questão sensual, né, a questão do abuso do sexo, abuso do corpo, o desregramento, a busca do prazer pelo prazer, simplesmente. Então, a gente vai perceber esses detalhes no texto, e esse finalzinho que você também lembrou muito bem, é importante reforçar por conta da questão do vazio existencial. Quando a criatura pegada à matéria desencarna, nessas condições, né? Quando a gente pega uma pessoa vingativa, uma pessoa envolvida no ódio, no orgulho, tem alguns apegos que ela tem. A criatura presa aos prazeres materiais, né, especificamente ligados ao corpo, ela vai tentar manter após o desencarne esse, digamos assim, esse vício, né? Ela vai tentar continuar presa a isso. E aí a gente
tem notadamente em diversas literaturas os processos de obsessão, os processos de vampirismo, né? Que são aquelas criaturas que ficam sugando as energias fluídicas daquelas criaturas que estão envolvidas na bebida, na droga, no sexo, enfim, todas essas correlações. Então, a gente percebe que no relato que esse espírito traz, que ao longo do tempo ele vai buscando, depois do desencarne, ele vai continuar buscando essas necessidades. Só que, como ele já não tem mais a carne, ele vai percebendo justamente esse vazio, esse poço. É um poço sem fundo, porque ele vai buscando, 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 e aquilo não. Em algum momento, ele vai perceber que aquilo não faz mais sentido para ele. E vai sentir aquele vazio existencial. E claro, né, com o auxílio das preces, das criaturas que amam esse espírito, em algum momento conseguindo interceder através da espiritualidade também, ele acaba, tendo o resgate, e aí tem toda aquela percepção de arrependimento, né, aquele sentimento de tortura, de que errou, de que desperdiçou a encarnação, e que, como você também bem lembrou, precisa reparar esse mal. É isso. Alguém tem mais alguma observação para trazer dos Lamentos de um Boêmio? Se ninguém mais for falar nada, vamos trazer o relato de Lisbeth, com a nossa amiga Silvia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então vamos lá, meus queridos. Lisbeth. Quem foi Lisbeth, né? Ela viveu há 150 anos, datada do livro, né, para trás, na Prússia. E Prússia é uma região histórica que corresponde hoje a algumas partes da Alemanha, Polônia e alguns outros países vizinhos. E a vida dela era envolvida em riqueza, status social elevado, e justamente naquela época, que foi aproximadamente do século XIX, foi um período marcado por intensas desigualdades e os valores aristocráticos, eles reforçavam esse, essas desigualdades e essas riquezas, né? E ela nasceu num meio social bem elevado, cercada de riquezas, privilégios materiais, e, consequentemente, ela era uma pessoa vaidosa, egoísta e insensível às necessidades alheias, insensível aos mais pobres e necessitados. E ela tinha uma ambição muito grande e pela sua posição social. E ela buscava impor a sua vontade sobre os outros. E a partir disso, consequentemente, vinham humilhações aos que ela considerava mais inferiores a ela, né? E ela se enxergava como uma pessoa acima, né, dos que estavam ao redor dela. E não demonstrava compaixão, e ela se utilizava dessa sua posição riqueza. E, consequentemente, né, quando ela desencarnou, ela foi um espírito sofredor. E ela se apresentou numa comunicação mediúnica vinda com um espírito que a seguia, que a acompanhava. Ele a levou até essa comunicação mediúnica. E foi naquele momento que virou a chave dela, né? Como foi falado agora, né? Que ela reconheceu os seus erros, as suas falhas, né?
e que afastaram ela de Deus, afastaram ela do Evangelho, né, da vontade de Deus, e isso tornou nela um intenso sofrimento após o desencarne. Ela reconhece que seu arrependimento natural é apenas uma consequência daquele sofrimento que ela enfrenta, mas que ela ainda não alcançou um arrependimento verdadeiro. E que é aquele que é acompanhado de um desejo sincero de reparar os erros, né? E ela tem a consciência aí de que a falta de humildade na vida dela a impediu de seguir um caminho de luz, um caminho de amor ao próximo, né? E ela tem esperanças, ela pede preces e auxílio espiritual e ajuda. Então, ela demonstra que ela tem essa disposição em reparar os seus erros e se transformar, né? E a gente vê nela um exemplo de como as nossas escolhas e as nossas atitudes acabam moldando a condição do espírito após o desencarne, né? E como esse sofrimento, ele vai fazer com que ela reflita e aprenda. E o que aconteceu, né? Então, durante essa comunicação, ela pede ajuda, pede orações, e tem duas notas de rodapé que eu achei muito interessante, muito importante nesse relato, né? Que ele relembra, ele traz o que Kardec nos trouxe lá na apresentação do estudo nosso sobre arrependimento, sobre expiação e reparação, que são esses conceitos que permeiam esse relato da Lisbeth, né? Sobre ela apresenta um desejo de reparação grande, e esse arrependimento inicial que surgiu nela quando ela foi levada até a comunicação, até essa comunicação, é um primeiro passo. Mas ele não vai garantir a libertação dela, ele não vai garantir a libertação daquele sofrimento, porque não é, tem que vir acompanhado de uma transformação moral, um desejo sincero, né? E aí, na nota de rodapé, e também Kardec, lá no começo, ele fala desse arrependimento proveitoso, que ele ocorre quando um espírito sente o que ele fez. Então, vai além desse lamento, desse pedido, vai envolver o esforço dela e o esforço do espírito para corrigir os erros, buscar perdão e trabalhar na reparação, né? E a nota de rodapé ainda, ele fala que o espírito, ele não é liberto, como eu falei, do arrependimento imediatamente, mas ele precisa passar por novas provas e situações que ele consiga reparar. E são escolhas que o espírito faz. E é essencial para que esse arrependimento sincero não seja apenas momentâneo. E a verdadeira reparação é essa que conduz aquele espírito arrependido, que também fala sobre, na outra nota de rodapé,
o espírito arrependido, para que ele conduza em sua evolução. Então, o aprendizado e o esforço consciente para reparar aqueles erros do passado é que vai fazer com que o espírito conquiste a sua felicidade, que também fala na nota de rodapé, e se liberte dos pesos dos seus erros, né, do peso dos seus erros, das suas faltas. E nessa nota, né, que fala do espírito arrependido. Então, é mais um reforço que Kardec traz lá no começo, na apresentação do livro, do Céu e Inferno, que a gente está estudando, que o arrependimento é o começo de um processo, mas não é o suficiente para libertar, a libertação imediata, que ele precisa demonstrar arrependimento, provar a sinceridade de suas intenções e enfrentar novas provas, né, na quais o espírito ele vai ter oportunidade de se sentir, de reparar os erros que ele causou. Então tem que ter essa sinceridade no arrependimento. E Lisbeth, né, ela não encontrou esse alívio imediato após o desencarne, mas ela está demonstrando que mesmo nos momentos difíceis, esse caso está mostrando para a gente, há sempre uma oportunidade de arrependimento sincero e recomeço, mas precisa ter um esforço nosso para reparar os erros e para que a gente siga no caminho do bem. E que há sempre um espírito amigo disposto a ajudar, como esse espírito que seguia Lisbeth. Então, as nossas atitudes durante a encarnação, elas determinam como vai ser a nossa condição espiritual, mas e que o sofrimento ele pode ser um ponto de partida para o aprendizado e evolução. Então, demonstrar mostra isso, né? Que o sofrimento faz parte da nossa evolução e ele é um ponto de partida para o aprendizado, né? E voltando nessa essa questão da riqueza e do poder, como pode ser uma armadilha se não for usado com responsabilidade. Riqueza e poder são provas. Então, a gente esquece quando a gente pode pedir prova de riqueza e poder, mas quando encarna, há o esquecimento. E aí é que vem essa, esse, essa necessidade da gente permanecer no caminho do bem, da gente ser humilde, amar e sempre auxiliar. E o guia, e no final do relato, o guia da médium, ele traz uma linda recomendação, que é para purificar os nossos corações, para a gente ser humilde, para amar, ajudar, e que o nosso coração não esqueça nunca que a fonte de tudo, né? Que a fonte de todas as graças, a fonte inesgotável é Deus. E é uma fonte de água viva que tira a nossa sede, que alimenta e que nos conduz à felicidade. É uma bela mensagem que o guia traz.
Eu acho que é isso. Tá bom. Eu acho que é isso também. Eu não tenho nada para acrescentar, eu tenho duas observações só para fazer. A primeira, eu achei muito interessante, que foi o próprio mentor dela que fez, que a levou até a reunião, né? Provavelmente ele que, provavelmente não, no relato diz, né? Ele que a resgatou. Então, eu acho muito bonita essa relação do mentor, sempre disposto, sempre não abandonando, né? Aquele com o qual ele se comprometeu. É um compromisso também. E aí, só para, antes de passar para Ellen, a gente tem um contraste aqui de informações aqui no livro e é interessante a gente resgatar eles. A gente tem, no capítulo 2 dos Espíritos Felizes, o relato da Condessa Paula. A gente tem, no capítulo 3, os Espíritos em Condição Mediana, o depoimento da senhora Helene Michel. E nós temos, no capítulo 4 dos Espíritos Sofredores, as características da Lisbeth. E as três nasceram ricas, né, em uma posição da sociedade de destaque, mais favorecida. E a gente tem as três características que levam ao espírito aos estágios no pós-morte, né? A questão dos felizes, a questão dos medianos e dos sofredores. E aí a gente percebe na, na história de cada uma, né, no comportamento de cada um desses espíritos, por que que eles estão e o que falta para aquelas criaturas, né? O que elas têm de valoroso e o que falta para elas, para justamente elas alcançarem um patamar de evolução melhor. E acho bem legal ter todos esses pontos, porque a gente consegue fazer uma análise dos espíritos de uma forma geral dentro dessa mesma característica. Ellen, por gentileza, vamos falar do príncipe. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos falar do príncipe. Estamos escutando direitinho, né? Sim. Sim, tá. O príncipe, ele também está no caso dos espíritos sofredores. A comunicação dele é de Bordeaux, do século XIX também. E ele começa falando sobre o Sermão da Montanha da Humildade. E fala que bem-aventurados os aflitos, os humildes de coração, melhor dizendo. E quando ele fala bem-aventurados os humildes de coração, que fala da humildade, eu achei que eu procurei nos livros, tem um Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligari, e ele coloca que, quando fala essa passagem, ela se refere que o espírito está aspirando à perfeição e que o modelo que tem como inspiração seria Jesus. E esse espírito ele já começa falando justamente dessa questão da humildade, porque ele também enfrenta a prova da riqueza, do poder, né? E ele mostra duas experiências dele, duas reencarnações que ele teve que lidar com esse poder. Uma delas, fora essa que ele foi o príncipe Johan, a outra foi sendo no governo de Marco Aurélio. E todas as duas, ele se deixou levar pelo orgulho. E ele coloca aqui o orgulho como causa de todas as quedas. Quando ele teve essas duas experiências, ele quis, e ele teve a condição, ele pediu, né, para que ele pudesse experimentar uma existência desconhecida. E ele fala que ele foi um estudante pobre, mendigou pão. Ele era muito estudioso, muito sábio, mas ele também tinha com ele a questão de ser ambicioso. Ele relata que ele sentia-me culpado, mas a sede de honras e riquezas sufocava os gritos da minha consciência. Faltava-lhe a vontade firme. E no texto vai falar que não há forças viciosas que não se possam vencer quando a gente tem essa vontade firme. Que nesse caso desses relatos que a gente acabou de escutar,
o que faltou para os nossos amigos, e às vezes também para a gente, é a vontade firme que a espiritualidade pede, que nos inspira, né? Nos direciona para que a gente seja firme na nossa caminhada evolutiva. Então, ele fala que ele não soube trabalhar dentro dele, ainda depois que ele não estava com poder, vivenciando o poder diretamente, ainda assim, ele veio sábio, mas ele continuava com essa ânsia por poder, por ter, pela posse, né? Então, isso atrapalhou muito, que está ligado à questão do orgulho, né? Sobre estágio de perturbação, a dor que ele sente, como os demais, é uma dor moral pungente, dolorosa. Ele fala que ele se sentia atormentado. Ele pedia as orações que eram como bálsamo. Descreve como essa dor moral como uma brasa ardente. Eu fiquei imaginando, né? Que se amontoam sobre as cabeças e sacrifícios que a riqueza impõe. Então, é você se deixar, depois que você está desapegado aí da matéria, ou melhor dizendo, depois que você já trocou de veste enquanto espírito, mas você ainda carrega na alma todas as impressões da vida material, ela não saiu de você, né? Ela continua tão viva e eles vão se dando conta aos poucos do que eles fizeram da vida. Então vem a questão de compreender o momento, às vezes não do todo, mas eles vão compreendendo em partes. E à medida que eles vão se dando conta, essa dor se torna muito pungente, muito latente, muito visceral. Acho que é essa a palavra. E isso leva eles a uma profunda tortura mental, né? Em que eles vêm às reuniões trazidos pelos mentores, como o caso da nossa amiga, ou então trazido por algum espírito amigo, né? Para que eles possam ser atendidos, auxiliados e esclarecidos. Então, faltou nele a vontade para poder domar essas imperfeições morais, né? E o que a gente encontra de semelhante é justamente essa questão da vontade vacilante, que leva a gente a se comprazer, a se agradar, a se identificar com as paixões que já foram também colocadas aqui, que é o orgulho, que é essa vaidade, essa sede de poder, né? Aí eles ficam também na dúvida do destino entre o presente que eles estão vivendo e o que será o futuro deles, né? Nesse sofrimento que eles se encontram, das faltas que eles cometeram, do tempo, das oportunidades perdidas, esquecidas, e essas fraquezas e mazelas morais que faz com que eles fiquem nessa dualidade. Eu não estou mais no espírito encarnado, eu estou desencarnado, mas eu tenho ainda presente comigo as sensações da matéria. E isso realmente deve ser que nem uma brasa, porque é complicado. Você já está numa outra dimensão, mas você é como se estivesse ainda vivendo a vida na matéria. Então, isso é uma dor moral, né? E a gente pensa, como todos eles colocaram, da gente ter essa consciência com esses relatos, até algum deles aí falou que é um verdadeiro, como se fosse um arcabouço de orientações para nós que estamos lendo esses casos, para que a gente não venha a cair nas mesmas ciladas, porque quando a gente está no plano espiritual, a gente realmente tem essa consciência mais desperta, tem os amigos ao nosso lado, nos orientando, a gente se fortalece enquanto está do lado de lá. E quando a gente vem para a matéria, vem o esquecimento, vem os nossos calcanhares de Aquiles, que cada um de nós tem, traz consigo, e que precisam ser superados, que a gente está aqui justamente para isso. E a gente só vai conseguir se a gente estiver em meta, como eles também sugeriram para a gente, a questão da caridade, a questão da vivência do evangelho, a questão de olhar para as nossas imperfeições que a gente traz e saber quais são nossos pontos cruciais que a gente pode cair
Então, esse autoconhecimento de se conhecer, de se perceber, ele é fundamental para que a gente não venha cair, tenha novos deslizes morais, onde a gente provavelmente já caiu. Não foi uma, não foi duas, né? Que a gente está aqui dessa vez para ver se a gente supera em uma nova tentativa, mas sempre melhor. Eu acredito que essa é realmente, de fato, a melhor encarnação de cada um de nós, porque a gente já tem cada vez mais alicerçado o mestre como modelo, como amigo, como médico das nossas almas, tem a doutrina que nos esclarece para que a gente não caminhe por uma trilha de uma fé cega, e a gente tem esse chamado muito intenso, muito vivo dentro de nós, para que a gente dê o nosso melhor. A gente sabe que essa caminhada evolutiva ela é extensa, é profunda, mas o nosso ânimo, a nossa vontade firme, como eles colocam aqui, que a espiritualidade nos chama, que a nossa vontade seja firme, esse propósito no bem de se melhorar, seja realmente muito, muito verdadeiro, que foi o que a Lisbeth, né? Ela não tinha nem a coragem de fazer a prece, mas e aí o mentor vai e ajuda ela a pedir, porque ela se sentia envergonhada. Quem sou eu para pedir, né? Então a gente tem essa vontade firme de saber, não, eu vou dar o meu melhor. Ai, tá doendo, isso aqui me incomoda ainda, eu orgulho, a vaidade, é, seja lá o que for, que a gente saiba que a gente pode superar, que a gente faça mais um esforço a mais. E se a gente achar que não está dando conta, chama o nosso mentor, chama Jesus, mas crê na espiritualidade, porque, como também foi mostrado nos casos, a gente tem esse amparo, eles estão ao nosso lado. E a gente observar os sinais, né? Está cheio de sinais. E quando a gente está diante das provas, os sinais ficam mais evidentes. Eu passo por um momento agora que realmente eu vejo quanto auxílio está tendo para a questão do meu irmão, para a questão da minha mãe, e eu vejo os sinais. Eu já estou mais no meu prumo de volta, mas por quê? Porque existe uma doutrina que me faz entender o porquê de tudo isso e eu alicerçar a minha fé de que, de que é passageiro, de que tem um propósito. Então, se não tivesse, ficaria mais difícil de entender, de compreender, de sentir, mas como existe, esse existir, ele me fortalece, e me fortalece porque também eu sei que existe um Pai que é realmente amor, justiça, igualdade, que quer o nosso melhor e deseja, espera a felicidade de cada um de nós. Mas é como dizem na mensagem, né? Faça por onde que eu te ajudarei. Então, nós estamos nessa busca de fazer, de dar o nosso melhor. E é nesse propósito, com esses chamados aqui dos nossos irmãos, que a gente vai olhando para a nossa caminhada e vai percebendo o quanto a gente já avançou, o que que nos falta para avançar, e que seja o nosso olhar sempre para mais adiante. O pezinho pode estar doendo, mas olha mais para frente. Amanhã é outro dia, o sol vai brilhar de novo. Até quando o dia está nublado, o sol está lá, mas ele está debaixo das nuvens. Então a gente confiar que não estamos sozinhos, porque não estamos mesmo, eles estão do nosso lado. E ser receptivo, né? Ser aberto para essa conexão com eles fluir da melhor forma possível, sem ruídos. Seria isso. Alguém quer fazer algum complemento? Obrigado, Ellen. Alguém quer fazer alguma observação a mais? A Ellen foi bem completa. É um texto bem bonito, assim, do Príncipe. Achei que a gente gosta muito de dizer que é a riqueza, é, observa a riqueza dos outros e às vezes tenha um pouco de inveja ou pensa por que que ele e não eu. E a gente vê claramente nesse texto que esse espírito pediu, né? Pediu por essa prova, não uma, mais do que uma vez. E pediu também a experiência na miséria. E a gente vê que as características do espírito perduraram ao longo dessas encarnações, seja na riqueza, seja na miséria. Então, não é porque, vou
me colocar numa situação favorável, numa encarnação, porque vai ser mais fácil para eu tratar ou cuidar das minhas faltas morais. E que não necessariamente vai acontecer, talvez muito pelo contrário, vai ser muito mais difícil para aquela criatura dentro de uma zona de conforto conseguir trabalhar essas questões. E mesmo assim, na miséria, na pobreza, essa criatura também não conseguiu, porque dentro das capacidades de inteligência que ele tinha, ele acabou se tornando uma criatura que eu até fiquei com a impressão que ele era meio que um, ia falar um Místios, mas que ele era uma criatura que faltou agora a palavra, mas que faz trabalhos em troca de recompensas, né? Independente de quais sejam, seja roubar, seja matar, seja, enfim, qualquer coisa. Então, a, em busca dessa, dessa necessidade de alimentação do ser, né? Desse orgulho que a Ellen trouxe, ele acaba se sujeitando a questões que não importavam para ele, e não importavam o resultado. Que importava era ele se sentir bem e aquelas honras, né? Aquele respeito chegar até ele através dessas ações. Então, que tenhamos a sabedoria, né, nas próximas encarnações de escolhermos muito bem quais serão as provações que nós vamos buscar, que sejam acessíveis, né, para os nossos desafios, para que nós consigamos superá-los. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se ninguém for falar mais nada, eu quero agradecê-los a companhia ao longo desse ano, né, a toda a dedicação aí dos meus companheiros à frente desse trabalho, da Ana, do Daniel que não estão presentes hoje, da Grace, que é uma super parceira, e de vocês especialmente também por estarem aqui conosco, né? Todas as quintas-feiras, dedicados, principalmente na segunda parte, onde a gente tem um trabalho mais colaborativo, onde a presença de vocês, a participação de vocês acaba sendo fundamental, essencial para o trabalho, interessante também para o desenvolvimento de cada um de vocês, porque não é um bicho de sete cabeças, né? E vocês fazerem esse trabalho acontecer deixa muito mais rico e muito mais agradável a todos nós, né? Nós que estamos à frente da coordenação, aos demais que estão acompanhando, seja ao vivo, seja gravado, enriquecendo aí o nosso estudo e o nosso conhecimento. Muito obrigado a todos vocês. Entramos aí num pequeno recesso, estaremos de volta no mês de fevereiro, na primeira quinta-feira de fevereiro, dando continuidade a este capítulo para a gente finalizar aí ao longo de 2025 esse livro, esse estudo, tá bom? Eu vou pedir para que a Ellen faça o encerramento e peço para que vocês fiquem um pouquinho mais depois. Muito obrigado. Então, vamos agradecer por essa noite proveitosa, por todo esse auxílio recebido. Agradecer aos amigos, irmãos, pelo carinho, pelo envolvimento amigo, que essas emanações de luz possam banhar o nosso ser, os nossos lares, aos nossos irmãos amigos que não estão conosco nesse instante, mas que também recebam esse amparo, esse auxílio, essa paz que vem de Jesus, que nos agracia, que nos acalanta, que nos fortalece na caminhada, com a sua lei de amor, de justiça, de caridade. Agradecemos pelo ano de estudo, por tanto que aprendemos juntos, por todo o apoio mútuo que
nos ofertamos uns aos outros, por acreditar e sentir esse envolvimento dos mentores que trabalham com este grupo, por sentirmos unidos como irmãos, tendo Jesus como a nossa inspiração, tendo essa doutrina tão bela que nos possibilita despertar de consciência cada vez mais ampliada, por ter a possibilidade de perceber, de sentir essas vibrações tão benfazejas que vêm nos fortalecer, que vêm nos alertar, que nos chama e nos convida a compartilhar dessa mensagem com outros corações de caminhada, que nós possamos ser e fazer o nosso melhor, que já temos condições de compartilhar, de doar, de sentir, e agradecer sempre mais uma vez por esses instantes de luz. Que cada lar receba, né, nesse momento, inúmeras bênçãos de paz, de serenidade, de compreensão, de saúde plena, de paz interior. Obrigada, amigos e irmãos. Que possamos ter um repouso do nosso corpo físico e desprendidos dele, nós possamos também continuar nossos estudos, os trabalhos, continuar nessa trilha evolutiva que é abençoada e que é muito salutar essa caminhada, sabendo que o Mestre está de braços abertos e confia e acredita na nossa potencialidade de um ser divino, um ser de luz. Obrigada, amigos, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Ellen. Silvia, a hora que você quiser finalizar a gravação.